Ministério Público Federal. Guardião do futuro, protetor de direitos. Mais de 90 instituições reunidas, milhares de animais silvestres recuperados, garimpos ilegais fechados, áreas degradadas recuperadas e comunidades fortalecidas. Esses são alguns dos resultados incríveis e concretos da fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, uma das maiores operações ambientais do nosso país. Reconhecida com o Prêmio Inovar e apontada como modelo de justiça climática, a FPI mostra que proteger o Rio São Francisco, ou Velho Chico, é proteger o futuro. Um rio que é muito mais do que um rio, é história, é cultura e é sobrevivência. Hoje a gente vai conhecer os bastidores dessa iniciativa e ouvir duas mulheres que estão à frente dela. A Procuradora da República, Lívia Tinoco, e a Promotora de Justiça, Luciana Cury, coordenadoras nacionais da FPI do São Francisco. Lívia, Luciana, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do nosso programa. Vamos começar então, por favor, explicando para a nossa audiência, o que é a fiscalização preventiva e integrada e como foi que ela surgiu. Cazé, muito obrigada, que bom estar aqui para conversar com vocês. A FPI realmente é um programa muito interessante, que tem dado muito certo e que tem muito futuro pela frente. O programa é um programa de fiscalização preventiva e que integra muitos órgãos. É um programa voltado para a fiscalização ambiental, voltado para trazer qualidade para a bacia hidrográfica do São Francisco, para seus povos e para o meio ambiente, também o meio ambiente cultural. Então, são muitas as preocupações que o programa traz: fauna, flora, mineração, são muitas temáticas que são trabalhadas. Então, é um programa de fiscalização duradouro no tempo e que se repete ao longo do ano em vários estados que compõem a bacia hidrográfica do São Francisco. Ele está formado por muitas instituições nesses estados onde ele funciona e também por muitas matérias, muitas temáticas, porque é um programa que tem uma visão holística, abrangente, a respeito das necessidades ambientais e das necessidades do povo ribeirinho do Rio São Francisco. A FPI, ela venceu o Prêmio Inovar, e é uma referência nacional. Na percepção de vocês, o que torna esse modelo diferente das fiscalizações tradicionais? Então, complementando aqui, agradecendo também, Cazé, pela oportunidade, ainda mais estando aqui com minha coordenadora também querida, Lívia Tinoco, que tem um trabalho brilhante na bacia por anos. E estamos aqui, na verdade, representando tantos e tantos parceiros, instituições, são 95 parceiros que atuam na bacia do São Francisco, todos os ministérios públicos envolvidos, inclusive eu estou aqui representando, na verdade, os MPs estaduais, mas em todos os estados que a gente atua, nós temos também o Ministério Público Estadual envolvido junto, o que para nós é de grande importância. Nós atuamos e entendemos que o programa, e aí na sua pergunta, de como é que ele foi criado, lá em 2002 a gente iniciou esse trabalho aqui na Bahia e pensamos uma metodologia que iniciou com ações só de fiscalização mesmo, propriamente dita. E com o passar do tempo, ele foi ampliando a sua atuação para trabalhar a fiscalização em sentido amplo, também de diagnóstico. Então, ele faz um diagnóstico de um território, de uma região onde a gente trabalha, mapeando os problemas, já que a gente entende que são diversos os impactos ao mesmo tempo que acontecem na bacia, impactos por agrotóxicos, impactos por extração mineral irregular, impactos por desmatamento, a questão da fauna em cativeiro ou do tráfico de animais silvestres, captações de águas irregulares, como o Lívia bem colocou aqui. São muitos os problemas que impactam a bacia. Então, a gente precisa trabalhar de forma sistêmica, entendendo a importância de trabalhar a bacia, olhando todos os vetores de degradação e, ao mesmo tempo, buscando dar um zoom, ampliar o nosso poder de proteção daquilo que faz a identidade da bacia e daquilo que faz com que ela tenha a sua característica, Então, o patrimônio cultural, os povos e comunidades tradicionais e, com isso, também ações de educação ambiental passaram a ser desenvolvidas. Então, o programa hoje, ele é chamado de fiscalização preventiva integrada, porque continua, porque é realmente de fiscalização para prevenir novos danos, mas também é de fiscalização da implementação de políticas públicas, é também de educação ambiental para que a gente consiga ter uma sensibilização da população e a compreensão
dos diversos impactos que acontecem na bacia e para onde queremos seguir. E ouvindo vocês falarem assim, esse começo do nosso papo, é muito bacana de ver o quanto os olhos de vocês brilham, vocês ficam muito felizes, radiantes. Quer dizer, é um projeto pelo qual vocês têm muito carinho, é um sucesso muito grande. Boa parte desse sucesso tem a ver com o que vocês falaram, essa percepção mais holística da fiscalização e o aspecto coletivo também, né? Estudando a pauta aqui para conversar com vocês, eu percebi a importância e a quantidade de vezes que é citada a importância da escuta ativa das comunidades. E eu gostaria que vocês compartilhassem com a nossa audiência o que significa na prática isso e que resultados essa postura traz. Casé, essa pergunta é ótima. A Bacia do São Francisco, claro, está formada por toda a sociedade, todos os cidadãos e cidadãs que moram ali nas regiões abrangidas pela bacia. Mas ela também é formada por povos com identidades especiais, povos que são reconhecidos como povos tradicionais e que têm especificidades culturais. E o programa consegue abranger tanto a sociedade em geral, como esses povos que têm as suas tradicionalidades específicas. Então, nós fazemos um trabalho de educação ambiental que atinge a sociedade como um todo, nas escolas, nas ruas, nos momentos em que fazemos as audiências públicas para fechar a FPI, mostrando tudo que foi trabalhado durante o período de campo que nós ficamos nessas cidades. Mas nós fazemos visitas a esses povos tradicionais e estamos lá no chão do quilombo, no chão das comunidades indígenas, no chão dos territórios do povo de fundo e fecho de pasto. E são muitos os tipos de comunidades tradicionais que nós temos dentro da Bacia do São Francisco. E quando você perguntou antes sobre o Inovare foi realmente um reconhecimento incrível que nós recebemos, porque depois de tantos anos, mais de 2 décadas de FPI, ter o reconhecimento do Prêmio Inovare foi muito importante para nós. Mas antes do Inovare, vieram outros reconhecimentos também muito importantes, como foi uma premiação no CNJ, uma premiação no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que entendeu que nós éramos, como programa, um programa de indução de políticas públicas, que levava a que políticas públicas fossem desenvolvidas a partir dos diagnósticos que a FPI realiza. E também ganhamos uma menção honrosa do Prêmio República, que é um prêmio concedido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, a FPI hoje é um programa assim, multipremiado, muito reconhecido nacionalmente. Nós estamos aqui mostrando como nós colaboramos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados pela ONU, da Agenda 2030. Já fizemos a apresentação da fiscalização preventiva integrada também para as Nações Unidas e já estivemos trabalhando com eles conjuntamente em alguns momentos. Então, nós estamos muito felizes e quando você fala de ver o brilho nos olhos, é isso mesmo. Os nossos olhos brilham e os olhos de todos aqueles que se envolvem na FPI. Nós brincamos muito que nós viramos uma família, a família FPI. Porque, na verdade, quando a gente está em campo fazendo esse trabalho, todo mundo vê os valores que nós estamos movimentando ali. E eu não estou falando de valores financeiros, eu estou falando dos valores morais, eu estou falando dos valores culturais, dos valores ambientais, os valores sociais que a FPI promove. Então, isso é uma coisa que preenche e traz propósito para a vida de todos nós que estamos envolvidos nesse programa. É por isso que você realmente diagnosticou corretamente o brilho nos olhos. Sim, os olhos brilham e os corpos quicam, porque enquanto você está falando, a Luciana ali não para quieta, está escrevendo com lápis, está pegando o celular, está tomando nota. Luciana quer complementar, está doida para falar, né, Luciana? Ah, com certeza. Lívia, acho que traduziu bastante aí a nossa percepção, né? É bem comum mesmo, porque a gente, de fato, dialoga bastante e a nossa intenção, e a gente tem alguns lemas aqui no programa, Casé, que são bem interessantes e que fazem, inclusive, a continuidade dele, eu acredito. Nós falamos sempre que não existe nenhuma instituição mais importante do que a outra.
nós temos que valorizar todos os parceiros que estão juntos, dando as mãos para esse trabalho. E eu acho importante destacar isso, porque nós estamos aqui apenas como representações, mas todos têm direito, todas as instituições têm direito, inclusive a votar e decidir coletivamente como vamos trabalhar. É incrível mesmo, porque a gente fica também, assim, os impactos são muito positivos, né? Agora, salta aos olhos também a quantidade de pessoas e de organizações que têm que ser coordenadas, né? Como é que vocês conseguem coordenar tantos órgãos e garantir que essa ação integrada funcione de forma eficiente? Porque a gente está falando do Rio São Francisco, que atravessa 5 estados diferentes, são diferentes realidades, diferentes povos e tal. Como é que vocês conseguem fazer isso? Olha, cada etapa dessa envolve, em média, umas 25 a 30 instituições. Então, vamos fazer uma etapa de campo em Sergipe, vamos fazer uma etapa de campo em Alagoas, na Bahia. Cada uma dessas etapas sempre envolve aí entre 25 e 30 instituições diferentes. Então, realmente, é de ficar maluco, viu? Coordenar uma fiscalização preventiva integrada é para ficar doidinho, mas é muito recompensador. E como a FPI tem uma metodologia, ela segue essa metodologia, é mais fácil da gente caminhar certinho sem se perder, porque nós, desde o começo, realizamos muitos planejamentos, muitas reuniões de planejamento, com todo mundo conversando muito, para a gente chegar naquele momento em que nós vamos para as cidades fazer as etapas de campo. Então, depois, quando essas etapas de campo terminam, a gente faz uma audiência pública, convida toda a comunidade local, convida as autoridades locais, mas não só eles, principalmente aqueles que foram fiscalizados. E todos têm direito a ir lá e dar a sua opinião sobre o trabalho que a FPI desenvolveu ali naqueles dias. Todos eles assistem às nossas apresentações, os slides, os problemas que nós encontramos e depois dão as suas opiniões e a gente carrega isso conosco. Isso ajuda o programa a estar sempre crescendo e às vezes a gente vai percebendo, inclusive, a necessidade de trazer esses novos parceiros. Você não imagina, porque, como eu estou dizendo, fazer uma FPI num estado já é complexo. Uma vez nós inventamos de fazer uma FPI da Tríplice Fronteira. Então, Nossa. ao mesmo tempo, nós estávamos, no mesmo dia, na Bahia, em Sergipe e em Alagoas, na região em que nossos estados se encontram, ali na Bacia do São Francisco. Ali, aquela região maravilhosa de Paulo Afonso, Canindé, e também do lado de Piranhas, do lado de Alagoas. Então, fizemos ao mesmo tempo uma FPI nos 3 estados e fizemos o encontro dessas FPIs na cidade de Canindé do São Francisco, que foi, assim, um sonho para nós. Mas os gestores falaram, pelo amor de Deus, não inventem mais isso, porque senão a gente termina no hospício. É quase uma pororoca da FPI, né? O encontro dessas 3 fronteiras aí. Que coisa linda. Realmente é... Oi, fala, Luciana. Não, eu só ia fazer um comentário aí com essa fala de Lívia, no seguinte sentido, nós temos uma coordenação que é integrada, isso é importante, eu acho, ficar claro. Nós integramos sempre, todos os estados têm suas coordenações, então nós integramos essas coordenações e fazemos um planejamento anual dos trabalhos. E também dizer que o programa, ele não é só feito com etapas de campo, ele acontece o ano inteiro. Nós fazemos reuniões e por isso a organização é essencial do que você perguntou, porque isso assusta um pouco para a replicação do programa. Verdade. Alguns colegas ficam, meu Deus, é uma demanda muito grande, como é que a gente vai realmente conseguir fazer todo esse trabalho? Então, eu acredito que, assim, a gente tem buscado muito essa questão de aperfeiçoamento do trabalho continuado. Nós sabemos que sempre temos que melhorar, né? E quebramos a cabeça com isso. Então, como é que a gente pode fazer o trabalho ser mais eficiente, ser mais eficaz, ter mais resultados? E isso é muito importante, então, ouvir realmente as diversas contribuições, mas também seguir firme com a linha do que a gente vem combinando em conjunto, para que a gente consiga realmente chegar a dizer que estamos praticando, né, o que a FPI propõe de metodologia. Porque senão qualquer trabalho pode ser considerado, né?
um programa de fiscalização integrado. Então, não é bem isso. Inclusive, nos últimos anos em que a gente tem participado dessas discussões, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, do próprio CNMP, a prática da atuação integrada de fiscalizações tem sido, assim, a tônica da orientação de como deve funcionar um trabalho. Com certeza, a coordenação disso tudo é muito complexa. A gente percebe que o amadurecimento do projeto, né, desde que nasceu, vocês também vão desenvolvendo uma metodologia que, dessa forma, vocês conseguem replicar em outros estados, em outros processos também. Isso é muito bacana. Agora, do ponto de vista humano, né, quais foram os impactos mais marcantes ao longo dessas 2 décadas de atuação? Tem alguma história ou transformação concreta que vocês sentiram, que seja mais emocionante, que tenha tocado mais vocês, ou que seja um símbolo mais claro da importância que o FPI tem para as populações do Velho Chico? Não? Vinha, conta 2, aí eu conto 2 de cá. Quantas histórias nós temos? São muitas. Vamos ouvir, então. Essa é a parte que emociona mais, né? Porque, é claro, a gente estava falando de coisas importantíssimas, assim, de organização, de como é que você coleta os dados, como é que você interpreta isso, como é que você devolve em forma de política pública, como é que fiscaliza. Mas aí, depois que você consegue operar todo esse sistema e ver os impactos ali nas pessoas de verdade, isso é muito gratificante, né? E isso a nossa audiência está louca para ouvir também de vocês, essas histórias mais emocionantes. Eu vou contar para você de uma situação que para mim é muito emblemática, porque é a história de uma comunidade quilombola chamada Brejão dos Negros, que fica numa cidade do estado de Sergipe, na foz do Rio São Francisco. Então, é ali, naquele lugar que sempre aparece na televisão, aquele farol adernado, aquela imagem do farol adernado do São Francisco. Apareceu em várias novelas, né? Aparece sempre que se faz programa sobre o São Francisco, se mostra aquela imagem. E eles residem praticamente ali muito perto daquela região, que é uma região lindíssima. E por isso mesmo é uma região que também é pensada para desenvolvimento turístico, o que leva a uma pressão maior para o território dessas comunidades. Mas o fato é que, pelos graves problemas que o São Francisco passou num período de uma seca muito grande, muitos anos de seca, mais ou menos uns 7 anos com a estiagem muito grande, a vazão das hidrelétricas foi diminuindo, a vazão do rio foi diminuindo, e aquela vazão que chegou ali a 2.600, 2.300, 2.500, foi minguando, e de repente a gente teve momentos de estar com o rio numa vazão aqui de 600, 650 metros cúbicos por minuto. Então, assim, nesse momento, as comunidades foram muito afetadas, especialmente essa que estava na Foz do São Francisco. Por quê? Porque o rio perdeu a sua força e o mar começou a invadir a foz do rio. E isso causou a salinização da água do Rio São Francisco. E essas comunidades, elas foram atingidas em sua saúde, porque, inicialmente, fazendo o consumo dessa água mais salobra, tiveram problemas de hipertensão, tomavam banho e ficavam com cristais de sal no corpo e já não podiam beber a água, nem a que vinha do lençol freático, porque aquela água do lençol freático também estava salinizada. Eles perderam as suas lavouras de arroz, porque a água salinizada prejudicava também as lavouras, e assim, uma série de problemas que decorreram dessa salinização da Foz do São Francisco. E nós, nessas visitas da FPI, nesses momentos, detectamos isso, e também, a partir do relacionamento, o vínculo que nós formamos com essas comunidades nessas visitas, e um vínculo de confiança quando eles começam a perceber os resultados chegando depois das nossas visitas, eles nos procuraram para falar disso que eles estavam vivendo. E a primeira medida que a gente imaginou não, eles têm que ter água pelo menos para beber, para cozinhar e tomar banho,
porque era uma afetação muito grande da saúde de cada um deles. E aí nós processamos, não vou nem falar sobre os processados, mas o fato é que nós processamos órgãos, processamos autoridades para que fossem fornecidas a essas comunidades a água potável. Então, caminhões-pipa conseguimos liminares na Justiça Federal e caminhões-pipas eram encaminhados para a comunidade para fazer a distribuição da água, para que eles pudessem beber água, tomar banho, cozinhar. E, além dos caminhões-pipas, também aquelas águas, a água mineral mesmo, né? A água que ia nos galões de água mineral, que era justamente essa água do consumo, da ingestão. Então, isso aí foi uma situação que tocou muito a todos nós, porque era uma situação realmente periclitante e encontrar aquelas pessoas que não tinham mais direito a beber água, a tomar banho, pelo risco que isso representava pelas suas famílias, foi muito sério. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco fez uma ação nessa comunidade maravilhosa, ajudou muito para que nós conseguíssemos também chegar a esse resultado da distribuição da água potável, mas essa mesma comunidade, ela estava encravada ali no Rio São Francisco e a gente precisava perfurar um poço profundo para achar água, mas as máquinas não chegavam porque tinha uma área de mais ou menos 1 quilômetro que ficava intransitável, as máquinas não passavam e a comunidade não conseguia ser acessada. Elas tinham dificuldade até com acesso de ambulâncias, de carro, tudo isso. E aí o Comitê de Bacia Hidrográfica reconheceu a existência de um conflito pelo uso da água naquela região e dentro desse conflito o Comitê das Águas, né, que é o Comitê do Rio São Francisco, ele decidiu que eles fariam uma obra para dar acesso a essa comunidade e assim permitir que as máquinas pesadas, tratores, retroescavadeira, a máquina que ia fazer a perfuração do poço, pudesse adentrar a comunidade e fazer todo esse trabalho para garantir a água potável para essa comunidade. Então, assim, eu me lembro no dia que nós inauguramos, assim, uma ponte minúscula, era um trecho tão pequeno, e a gente foi lá, não era uma inauguração política, era o Comitê de Bacia Hidrográfica de São Francisco, junto com esses parceiros da FPI, indo lá para entregar para a comunidade esse momento em que eles iam poder ser acessados por técnicas que iam favorecer depois a existência, a sobrevivência deles e o acesso à água potável. Foi muito emocionante, é uma coisa que eu trago no meu coração, uma história assim que me emocionou muito e ainda me emociona. Dá pra gente ver, assim, desde que você começou a falar, você já estava com a voz embargada, né? Você estava mais emocionada e tudo, lembrando desses momentos tão incríveis, assim, muito bonito mesmo. Luciana também tem história para contar. Pois é, eu queria falar aqui de questões, assim, de impactos macro e também queria falar de também uma situação vivenciada, assim, com uma mudança imediata também da questão, porque, como a gente disse, tudo que é feito de levantamento da situação, Cazé, em campo, a gente tem desdobramento depois. Claro que alguns com mais velocidade, outros menos, porque não adianta a gente também achar que depende só, né, dos órgãos que estão no trabalho da FPI ou até do próprio Ministério Público. Tem coisas que a gente consegue resolver, tem coisas que a gente tem que levar para o judiciário. E temos tido, né, êxito na maioria das coisas, mas às vezes as coisas também não são no tempo que precisam ser, né? Então a gente tem aí a angústia de também querer que as coisas se resolvam logo, e é muito importante, porque os problemas existem. Mas, assim, queria falar de duas grandes ações que têm impacto real, assim, na bacia. Acho que um exemplo é lá em Paulo Afonso, onde eu sou promotora, inclusive, titular, regional ambiental, e que a gente tinha todas as pisciculturas, todas, que era o segundo maior polo de piscicultura do Brasil, em Glória e Paulo Afonso, nenhuma delas regular completamente. Mas porque a atividade é extremamente complexa para regularizar. A regularização depende de vários órgãos, são 10. Então, foi a primeira vez na FPI que a gente conseguiu juntar todos os 10 órgãos com todos os piscicultores, mostrar como poderíamos buscar essa regularização. E identificamos, inclusive, a responsabilidade de cada órgão
no processo de regularização e também dos próprios empreendedores, que já estavam meio que assim, faziam os pedidos, mas não davam andamento nas coisas. Precisava de todo mundo junto. E a gente, junto com o comitê também e junto com os órgãos, realmente decidimos estabelecer um processo de regularização. E hoje a gente tem mais de 80% da piscicultura na região regularizada, né? Fruto aí de um trabalho de desdobramento concreto da FPI e que está sendo usado como modelo, inclusive, para outras regiões do Brasil, em que existem reservatórios de geração de energia e que têm pisciculturas, mas que não estão regularizadas. Então, é algo assim, de um efeito, de um impacto grande, significativo, que eu achei importante relatar, né? E um caso concreto que eu queria também contar aqui, digno da gente poder ver uma mudança que a gente conseguiu fazer no momento exato do trabalho, foi em Pernambuco, onde em um município de Pernambuco, a gente esteve lá e a gente encontrou uma situação de um lixão com a presença de muitas crianças, muitas famílias morando no lixão. E nós fizemos uma grande mobilização nesse dia. Infelizmente, a realidade dos lixões ainda é uma realidade a ser enfrentada, inclusive tem a ver total com o nosso tema aqui de mudanças climáticas, né, e de enfrentamento das questões climáticas. E esse trabalho que a FPI faz de mapeamento da situação dos resíduos sólidos, do gerenciamento de uma maneira geral, de garantir planejamento, de garantir a cobrança para a coleta seletiva, de apoiar a criação e o empoderamento das cooperativas e associações de catadores, né? E também do encerramento dos lixões e destinação adequada ambientalmente ao destino final. Isso é significativo e tem acontecido, né, com o impulsionamento do trabalho do programa FPI. E lá em Pernambuco, para contar esse fato, eram muitas crianças na área do lixão, muitas crianças assim, numa situação de muita mosca, bicho, morando mesmo lá. E nós fizemos uma grande atuação, a promotoria local, né, o Ministério Público de Pernambuco atuou fortemente, chamou o município. Nós fizemos uma mobilização enorme da FPI para conseguir recursos. A PRF estava toda mobilizada no ano, que era o período de aniversário da PRF. A gente arrecadou recursos de tudo quanto foi lugar do Brasil para poder conseguir comprar móveis, estruturar, e o município retirou todas as pessoas de lá, enquanto nós estávamos em campo, e colocou todo mundo em casas, alugou casas para todas as famílias. E nós equipamos todas as casas, deixamos todo mundo com lençol, coberta, toalha, utensílios. Como é que foi a entrega para a comunidade? Como é que eles reagiram? E foi muito importante, né? Na verdade, algumas famílias diziam e ficavam assim até assim, dizendo que tinha muito tempo que não tinha uma casa. E para nós foi muito forte esse período. A gente não conseguiu, inclusive, se desligar de lá, né? Continuamos um tempo ainda apoiando, acompanhando. E foi muito emblemático esse caso. Claro que não dá para a gente fazer isso em todos os casos, né, Casé? Mas a gente está contando assim, algumas experiências que nos emocionaram e nos impulsionaram a sempre avançar, né? A sempre pensar que tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que tem que ter hoje a solução. A gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, infelizmente. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essa iniciativa, né, da fiscalização preventiva e integrada, dessa metodologia que vocês desenvolveram ao longo dessas 2 décadas. Como é que isso se conecta com a questão da justiça climática, que é um dos temas mais importantes de debate na COP30 agora em Belém? Antes de entrar nessa pauta, só dizer assim, porque eu acho sempre importante esclarecer, né? O preventivo aí é super importante e é a tônica mesmo do programa, sem dúvida nenhuma. A Lívia deu um exemplo claro aí de como a entrega voluntária ela é estimulada e como ela realmente tem resultados, né? Então, de fato, a gente pretende sempre trabalhar com orientação, mas a gente fala que ela é preventiva de novos danos, né? Porque também a gente não vai dizer que não tem medidas punitivas, porque senão também cria a ideia de que a gente não vai ter, e aí eu não gosto nunca de deixar a dúvida no ar, parecendo que a gente não tem medidas que são adotadas quando a gente tem o dano ou quando a gente tem que ter alguma medida, né, de recuperação. Até porque, veja, nós estamos, às vezes, voltando em locais onde a gente já teve, por exemplo, às vezes, uma notificação para regularizar e, às vezes, não regularizou, ou algumas questões, por exemplo, que não são possíveis de regularizar, como foi o caso aí da FPI, que teve que interditar várias cassiniculturas na Foz, né, no mangue, lugar proibido de ter cassinicultura. Então, tinha que interditar mesmo. Então, em alguns casos, realmente, a gente não tem como ter a medida só orientativa, sabe? Eu quis só esclarecer isso, porque... Importante, sim. Para não ficar também aquela ideia equivocada, né, de que a gente só vai trabalhar com orientação ou com prevenção. A gente chama de prevenção porque realmente você vai prevenir tanto o agravamento do dano quanto novos danos iguais àquele.
quando você tem uma medida adotada, né? Então, por isso, a lógica do preventivo, e a gente acha que é muito adequado. Também porque todos os profissionais que estão na FPI, ninguém chega quero pegar o erro, quero pegar um problema, tô doido para fazer uma multa, tô doido para levar alguém preso. Não, a lógica não é essa. A lógica é, poxa, eu tô super feliz porque eu encontrei esse empreendimento todo lindinho, funcionando regular e com tudo adequado, e sem impacto em comunidade, e convivendo bem com a comunidade, e sem lançar efluente não tratado no rio. Agora, é muito impressionante como a grande maioria das pessoas, ela está realmente imbuída de fazer a coisa do jeito certo. A grande maioria quer fazer do jeito certo, muitas vezes não sabe como, e com esse apoio, e vocês, né, com essa ação integrada, multidisciplinar, de vários órgãos ao mesmo tempo, ajudando, eles vão lá e fazem. Agora, claro, aqueles que não querem colaborar, que querem, enfim, né, não estão querendo se adequar, existem as medidas corretivas que devem ser implementadas com a dureza necessária para que sirva de exemplo também, né? Existe a maneira certa de se agir. Agora, para a gente terminar, porque a gente está com pouco tempo, como é que essa metodologia que vocês vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos, como é que ela se conecta com esse conceito de justiça climática tão importante, que está tão em destaque na COP30 de Belém? Nós temos, nós sabemos que os diversos impactos ambientais, né, acontecem de forma diferente para as pessoas. Embora eles existem e eles acontecem, e eles afetam todas as pessoas, mas eles afetam de maneira diferente. Então, buscar uma justiça climática, buscar uma justiça socioambiental, é buscar sempre que a gente tenha, de fato, a compreensão, inclusive, de que esses impactos acontecem de forma muito mais significativa para aquelas populações já vulnerabilizadas, né? Então, as populações mais carentes, as populações e povos e comunidades tradicionais da bacia, por exemplo. E a FPI, ela propõe exatamente esse enfrentamento dessas diversas questões que refletem, né, nas mudanças climáticas e até mesmo nas emergências climáticas, buscando adotar medidas que realmente consigam enfrentar esses problemas. Então, o enfrentamento severo ao desmatamento irregular, o trabalho concreto, né, de verificação e de recuperação de áreas degradadas que são cobradas em tudo que é identificado, a busca da regularização dos empreendimentos que trabalham, então, com o uso do solo, para que de forma adequada eles funcionem, as questões relacionadas à regularização do gerenciamento de resíduos sólidos, que é também um outro grande fator, né, de liberação aí de gás carbônico que a gente precisa, de fato, trabalhar, e muitas outras questões, por exemplo, as questões energéticas, né? Como trabalhar realmente fiscalizando e cobrando a regularização, né? Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, além, é óbvio, né, da busca pela regularização dos territórios tradicionais. Porque, vejam, onde os povos e comunidades tradicionais estão, é onde nós temos proteção efetiva do meio ambiente. Então, a FPI estimula a regularização dos territórios tradicionais como uma solução importante e necessária para o enfrentamento das questões climáticas e de justiça climática efetivamente. Esse é um dos fatores também muito significativos. Então, acho que a Lívia pode completar também, mas esses são alguns aspectos, inclusive destacar que a FPI hoje, da forma que ela trabalha, ela contribui para a implementação dos 16 ODS, né? Dos 17 ODS, até dos 18 que estão sendo, né, traduzidos aqui agora também, como a questão do enfrentamento do racismo, porque é algo que a gente sabe do racismo ambiental, né, e acontece aí. Então, todos os ODS a gente consegue implementar em maior ou menor escala, mas eu acho que Lívia pode também completar com algumas das ações. São muitas as ações que o programa contribui dessa forma sistêmica para o enfrentamento das questões climáticas e para, inclusive, atuar de forma preventiva, por exemplo, com questões de barragens em relação a questões de emergências que acontecem com enxurradas maiores e a busca da regularização de barragens que podem e acabam acontecendo com as enchentes maiores, enfim, mitigações a partir da adequação de cidades que podem identificar determinados aspectos de riscos e vulnerabilidades para que a gente possa trabalhar enfrentando, né, como atuar para se prevenir para essas questões climáticas, além também das áreas de desertificação que a gente tem na bacia. Então, a gente tem trabalhado muito a perspectiva de controle, inclusive, da supressão de vegetação e de outras formas que possam reduzir, né, esse agravamento das questões climáticas, porque nós temos áreas áridas e áreas em desertificação efetiva hoje pelo cenário, que é gravíssimo e de muita preocupação. Livinha, pode completar aí. Cazé, é muito interessante o quanto nós, como programa, colaboramos
tanto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Lu acabou de mencionar aí, e para a ação de justiça climática. E, inclusive, assim, esse trabalho nosso de diagnóstico que detecta lá no chão de cada município o que está acontecendo, às vezes a gente chega e tem um empreendimento que lá na capital a gente não tinha a menor ideia de que estava acontecendo no interior. E quando a gente chega, a gente vê o tamanho dos danos que um determinado empreendimento pode estar causando. E quando a comunidade participa e nos fala isso, nós levamos o quê? A reparação daqueles danos que são causados. Quando nós chegamos em uma área rural, por exemplo, e detectamos grandes desmatamentos, grandes cortes rasos, às vezes de caatinga, para ser usada na indústria do carvão. Então, tudo isso, quando nós estamos com as nossas equipes naqueles municípios, nós vamos detectando e depois, nas ações de desdobramento, nós fazemos o trabalho de buscar a recuperação dessas áreas degradadas. Quantas vezes nós já chegamos aos municípios e encontramos grandes áreas de mineração, às vezes foram minerações irregulares, às vezes foram até regulares, mas que depois não fizeram a recuperação da área degradada pela mineração. E a FPI vai lá, sobe seus drones, faz as fotografias e depois vai buscar a correção. Então, quando nós fazemos a soltura dos animais, nós estamos colaborando com o clima, nós estamos colaborando para a polinização, nós estamos colaborando para que nova vegetação cresça. Então, tudo é muito integrado. Então, dentro da FPI, como nós fazemos um trabalho que é socioambiental, tanto de educar aquela comunidade ou de conhecer os valores daquela comunidade e educar a nós mesmos, porque as comunidades também trazem muitos ensinamentos para nós e que nós precisamos, às vezes, aprender com elas. Os nossos técnicos têm que aprender, às vezes, com a comunidade, porque eles têm aquele manejo maravilhoso e, às vezes, técnicas de preservação que a gente nem imaginava. Mas, nessa interação, a gente vai tocando todos aqueles problemas e levando à reparação de grandes desmatamentos, de grandes áreas de mineração que ficaram degradadas. A gente vai com a educação ambiental, evitando, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos, e tudo isso favorece essas ações que nós depois vamos entender como justiça climática. Justiça climática para a sociedade são franciscana. Então, é isso que nós temos buscado. A Organização das Nações Unidas reconhece esse nosso papel, tem reconhecido, já apresentou interesse de que essa metodologia seja levada até para outras bacias hidrográficas, que era sempre o sonho de Luciana, desde o início, quando ela começou com esse programa da Bahia. E quando ela viu os resultados fantásticos que dava na bacia do São Francisco, Luciana começou a sonhar com a possibilidade de outras bacias hidrográficas de grandes rios brasileiros também terem as suas FPIs. Então, a Organização das Nações Unidas, esse ano nos levou para um diálogo com a bacia do Tapajós. E nós fizemos esse diálogo com a bacia do Tapajós. Vamos voltar agora na COP30, para lá, para a região, e esse programa foi visto e entendido como um programa adequado para outras bacias também. Então, eu acho que isso fala sobre o futuro da FPI. Né? A gente falou muito aqui sobre a história da FPI, mas eu acho que aquele futuro que a gente almeja para a FPI é que essa metodologia seja abraçada em muitas outras bacias hidrográficas do Brasil e do mundo. Lívia Tinoco, Luciana Cury, incrível, assim, tá todo mundo boquiaberto aqui no estúdio, estamos muito felizes, inspirados por todo esse trabalho, por todo esse resultado positivo que vocês estão compartilhando com a gente. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa, dá vontade de ficar aqui o tempo inteiro, mas logo, logo a gente vai cobrar de vocês essa visita aí, quando vocês estiverem fazendo a soltura dos animais, para a gente acompanhar isso de perto e dividir com a nossa audiência também. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, Ministério Público Federal, Guardião do Futuro, Protetor de Direitos.